qual que era a angústia de Abacuque. Abacuque estava angustiado no capítulo 1, porque ele olhou a situação do povo de Israel e ele protestou ao Senhor dizendo: Senhor, o ímpio prospera, não há justiça, não há lei, o juiz é pervertido. Onde está o Senhor? Onde está a sua justiça? Aí Deus responde ao profeta, dizendo: olha, Abacuque, todas estas coisas serão devidamente retribuídas. Eu levantarei a Babilônia, levantarei Nabucodonosor e executarei juízo sobre este povo. Abacuque, no primeiro momento, ali no capítulo 1, ele entende. Abacuque, ele recebe a resposta de Deus. Então haverá uma retribuição. Só que no mesmo capítulo 1, Abacuque, ele questiona novamente ao Senhor, dizendo: Deus, como assim? O Senhor levanta e permite e exalta situações ruins e outros ímpios para punir o seu povo Israel pelas suas impiedades. Ou seja, o Senhor faz o ímpio prosperar para que o seu povo seja devidamente punido. Parece ainda muito injusto da parte de Deus. E Abacuque, no capítulo 1, ele replica ao Senhor, ele dá uma réplica, como nós vemos aí nos debates, dá uma réplica, dizendo assim: olha, como assim? Esta resposta não é satisfatória, porque o Senhor levanta o ímpio para bater um justo, ou um justo que está pecando. E Deus, ele responde a Abacuque dizendo: Abacuque, eu por hora levantarei a Babilônia, eu derrubarei o meu povo, eu levarei o meu povo em cativeiro, mas depois o meu povo será restaurado. E chegará ainda um dia em que todas estas coisas findarão. E Abacuque, ele vislumbra um pouquinho do reino de Cristo, dizendo que haverá um dia onde não viveremos mais entre uma hora o povo está de acordo com a vontade de Deus, uma hora o povo cede, destruído, depois vem um avivamento, depois cede, e assim aqueles altos e baixos. E Deus responde a Abacuque dizendo: a Babilônia neste momento será usada para abater Israel, mas logo em seguida eu levantarei outro povo, foram os persas, e esses abaterão a Babilônia, e assim eu também retribuirei a Babilônia pelos seus pecados. Então, Abacuque entende que ele está diante do Deus que controla todas as coisas, que permite situações e que está na administração da vida espiritual do seu povo. Quando chega ali no finalzinho do capítulo 2, um pouco antes de nós lermos, Abacuque, ele faz considerações dizendo que os ídolos nada são, que essas situações nada podem abalar o Senhor, e ele considera que o Senhor está no seu santo templo, cabe-se diante dele toda a terra. Ele encerra o capítulo 2 desta forma, dizendo assim: o Senhor está no seu santo templo, cabe-se diante dele toda a terra, dizendo assim: nós como crentes, independente da situação onde vivemos, independente se nós pegamos um momento bom do povo de Deus, ou um momento ruim do povo de Deus, nós devemos fazer nossa parte, nós devemos ficar firmados, porque Deus está santo, exaltado, toda a terra cale-se diante dele, porque os tempos vão, os tempos vêm. O importante para Abacuque é permanecer ele pessoalmente no centro da vontade de Deus. Aí quando chega no capítulo 3, onde lemos, Abacuque então ele faz um louvor, porque agora ele entende a grandeza de Deus, ele entende que Deus está no controle de todas as coisas, e ele começa o seu louvor desta maneira: aviva, ó Senhor, a tua obra. E ele termina o seu louvor com aquela passagem maravilhosa, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça. Ou seja, ele
se houve restauração, se o momento é bom, se o momento é ruim, ele estava firmado no Deus da sua salvação. É um livro muito maravilhoso para fortificar a nossa fé. Mas, onde lemos aqui, Abacuque ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra. E ele repete 2 vezes: aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo: Deus, eu sei que a minha existência, quando nós olhamos na perspectiva de Deus, a nossa existência é como se fosse um pontinho diante de tudo aquilo que Deus é, de todo o tempo que está diante de Deus. Porque o Senhor, Ele é de eternidade a eternidade. O Senhor, Ele está antes da criação, e Ele está lá na eternidade futura para nós, porque para Ele o tempo é sempre único, sempre eterno. Deus, Ele estava lá na criação de todas as coisas, Ele criou, e Ele formou todas as coisas, e Ele conduziu e direcionou a história, mesmo com as suas permissões, mesmo interagindo com o livre-arbítrio da humanidade. Ele está lá exaltado, e nós, no tempo em que vivemos, como igreja, após Cristo, após a igreja ficar lá escondida, após tempos sombrios, lá na Idade Média, da Igreja Católica, após tantos avivamentos que ocorreram aí nos últimos 100, 120 anos, até o estabelecimento da igreja, até o Senhor unir famílias, até o Senhor estabelecer a nossa vida, a sua vida, a minha vida, como um pontinho na história da humanidade. Abacuque, compreendendo o tamanho do seu tempo, diante de Deus, ele faz esse a tua obra e notifica. Aviva e notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos dos milagres, nós lemos que o Senhor, Ele livrou tanto o povo de Israel, Ele curou, o Senhor Jesus, Ele fez os seus livramentos, Ele concedeu vista aos cegos, os apóstolos fizeram toda a sua obra. Quando nós olhamos na história da igreja, aqui da Universal Assembleia dos Santos, nós olhamos tantos testemunhos maravilhosos que Deus nos deu ao longo da história. Mas Abacuque ele pede algo, dizendo: Senhor, eu sei que Tu estás exaltado, mas não importa o que foi feito antes, não importa o que será feito depois. Eu peço que o Senhor avive a Tua obra no meio dos anos. No meio, é como se Ele pedisse assim, no meio da minha história, no meio do meu tempo, no meio do momento em que eu estou vivendo, no meu contexto, na minha luta, na minha dificuldade, na minha família, na minha atuação, aviva, notifica, exalta, porque senão não precisaríamos nem orar, nem buscar, nem fazer, nem agir, nem trabalhar. Se nós apenas estivéssemos inseridos num contexto do plano de Deus, onde as coisas aconteceriam independente da nossa atuação ou não, nós apenas vamos tocar o barco, vamos caminhar. Mas não, Abacuque entende que apesar de Deus estar no controle de todas as coisas, há um avivamento específico no meio dos anos que precisa acontecer na minha e na sua vida. A minha vida precisa alcançar. É como
e a gente se alegra nisso, glória a Deus por isso, porque revela o estado do nosso coração, é quando a gente vê o irmão recebendo uma bênção, glória a Deus, mas nós queremos a nossa bênção. É quando nós vemos o nosso irmão recebendo uma cura, glória a Deus, mas nós queremos a nossa bênção. É quando nós vemos um irmão estando fervoroso na obra do Senhor, mas nós queremos o nosso fervor, a nossa individualidade diante de Deus plenamente restaurada. Notifica, aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, essa responsabilidade nós precisamos pedir a Deus. Senhor, é comigo, é aqui, olha, eu estou aqui, glória a Deus por isso, porque nós nos sentimos amados por Deus, nós nos sentimos como pessoas escolhidas por Deus, nós nos sentimos como pessoas que Deus habita por meio do seu Espírito no nosso coração. Nós nos sentimos, em certa maneira, como servos preferenciais na presença de Deus. Nós temos esta autoestima. Mas os autores bíblicos, de alguma maneira, eles tinham uma consciência que Deus amava o povo de Israel. Que Deus amava a aliança com Abraão, com Davi. E que eles se conectavam a estas bênçãos pela obediência. É um pouco diferente da maneira como nós pensamos. A maneira como nós pensamos é uma salvação específica, individual, uma bênção, uma valorização que eu tenho diante do Senhor. O mundo bíblico, ele, principalmente no Antigo Testamento, como eles não tinham essa ideia de ser um templo do Espírito Santo, eles iam vivendo, eles iam caminhando, eles iam se arrependendo, se convertendo ao Senhor, mas eles olhavam para Deus como se o Senhor estivesse lá em cima e eles estivessem sobre a terra, e eles tivessem uma obrigação de obedecer a Deus, e Deus estava lá, e eles aqui, e os pensamentos de Deus eram muito elevados, e os deles eram terrenos. Amados, nós precisamos ter, para um correto avivamento, e é nisso que eu me pego pensando, e aí estão as minhas dúvidas que eu quero colocar para com os irmãos. Amados, nós precisamos ter um avivamento, e quando nós abrimos as páginas daquilo que se chama o chamado Antigo Testamento, eu vejo de maneira muito clara. A palavra de Deus diz, por exemplo, que Abraão, ainda quando era Abrão, ele ouviu a voz de Deus: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi, pegou as suas coisas e partiu. A Bíblia não fala que ele foi orando durante o caminho. A Bíblia não fala que ele pediu 2, 3, 4, 5 confirmações. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele ouviu aquela voz, que ele creu, que ele obedeceu e que ele foi em busca de uma terra pela fé. Certa vez eu disse isso e alguns irmãos ficaram pensativos. Eu assisti certa vez uma mensagem e um pastor disse assim: Deus falou comigo poucas vezes. Aquilo me assustou. Mas não, Deus fala comigo toda hora. Eu ajoelho e Deus fala no meu coração. Eu fecho o olho e Deus fala. Estou tomando banho e Deus fala.
da minha conversão, depois de um momento muito difícil da minha vida, depois do meu chamado, acabou. Calma aí, não é possível. Porque a normalidade é Deus me dar um impulso, um incentivo, eu começar a trabalhar, eu desanimo, aí eu oro de novo, vou para o culto, saio mais animado, volto para trabalhar, aí oro, aí busco, aí Deus fala comigo, aí Deus fala alguém, e vai e volta, e a gente vai tocando. Como assim Deus dá uma ordem há 10 anos atrás, eu creio, eu continuo firme, eu persevero, e Deus não está falando mais nada? Mas quando a gente abre a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, Deus aparecia àqueles homens, Deus falava com aqueles homens. Tinha momentos que eles até retrucavam, como Moisés, quando viu aquela sarça ardente, ele falou que não queria, ele falou para mandar outro, ele retrucou, Deus pressionou ele pegou e foi. Deus falou, Deus falava, ele subia no monte, ele viu o Senhor face a face. Mas será que era nessa intensidade que nos foi ensinado? Amados, o que me deixa pensativo sobre essa palavra avivamento, esse avivamento que Abacuque pede, é que avivamento, para mim, é sinônimo de estabilidade. Avivamento, para mim, é sinônimo de perseverança. Avivamento, para mim, é sinônimo de você receber uma ordem de Deus, você crer e você executar até que Deus mande que você pare. Avivamento, para mim, claro, não é que a gente vire um super-homem, mas avivamento, para mim, é aquela fé, como nós temos nos mandamentos de Deus. Eu não como determinado alimento, como nós lemos na palavra de Deus, nas histórias, o povo de Israel, muitos morreram porque não comiam aquela carne de porco. E eles morreram por aquilo. Então, o avivamento é estabilidade. Então, com o tempo, a gente foi pensando em algumas coisas. Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias fala assim para o povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Faz aquela pergunta. O povo de Israel entregue nos tempos de Acabe, nos tempos de Jezabel, mergulhado, e mais alguns anos já seria destruído. Deus praticamente manifestando a sua vontade, a sua lei, os seus milagres, para que pudesse dar salvação a alguns, mas já sabendo que o final daquele povo era a destruição. Mas Elias foi lá e falou: olha, até quando? E aí Elias fez aquele desafio que nós conhecemos, nós não vamos nos estender muito. Elias falou assim: ó, chama aí os profetas. Aí chamou os profetas. Disse: ó, vamos fazer o seguinte, exclama aí, está aqui o sacrifício, vem fogo, consumiu, quer dizer que é o Deus verdadeiro. E aqueles camaradas clamaram, eles pularam, eles se cortaram, eles saíram rodopiando. E Elias começou a falar: cadê? Não aconteceu nada. E eles, você lê o texto com atenção, você vê que eles fizeram uma bagunça. Aí Elias foi lá, restaurou o altar, limpou, tal. Quando estava tudo pronto, Elias falou assim: ó Deus,
se cortou, Elias não fez discurso bonito. Elias orou ao Senhor, e Deus mandou o fogo, consumiu o altar. E aí, o que me deixa impressionado é que quando o povo viu aquilo, aconteceu aquela espontânea palavra, que é bonita. O povo, quando viu aquele fogo, quando viu aquela situação, o povo saiu dizendo assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A gente glorifica, porque é muito bonito mesmo. Mas, amados, vamos parar para analisar. Aquele povo, indicado até por Elias, pegou aqueles profetas, matou os profetas. Aí a gente pensa: agora o povo se converteu. E a resposta, quando a gente continua lendo, muito provavelmente é que aquilo não adiantou nada para a verdadeira conversão e avivamento daquele povo. Foi um sinal de Deus, foi um milagre. Deus manifestou sua glória. Aquilo para Israel foi como um sinal até de perdição, porque Deus se manifestou entre eles e eles não se converteram. Eles declararam: só o Senhor é Deus. Eles mataram os profetas, eles se emocionaram, mas eles não mudaram. Então, nós conhecemos que depois veio Júa, depois Elias, ele fugiu, se escondeu. Deus falou que tinha 7.000. Nada indica no texto que aquele momento grandioso promoveu uma mudança profunda e verdadeira. Aí que está a nossa preocupação. Eu tive um pouco de contato, e é por isso que tenho pensado alguns anos nesta palavra. Tive um pouco de contato com aí, onde estudei, né? Eles tinham uma escola mais presbiteriana, tinha assembleiano, tinha batista, mas tinha muito professor, né, presbiteriano. A gente tem um pouquinho de contato com os adventistas do sétimo dia, ou seja, não tem palma lá, vai lá, né? Você bater uma palma lá, a pessoa te olha estranho assim, né? Pode ter uma ou outra mais avivada, mas é aquele culto, né? Aquele culto padrão, no horário. Então, e só presbiteriano é por aí, né? Então, lá tinha muitas essas discussões, né? Porque os alunos todos mais pentecostais, né? De monte, de oração e tal, os professores mais tradicionais, né? Não criam na manifestação de dons, de línguas, e alguns termos. Então, a controvérsia era essa, né? E a gente ficava olhando. Mas aí, a gente foi estudando a história de alguns homens que, através dos séculos, fizeram a diferença. A gente olha algumas pessoas que manifestam alguns aspectos interessantes da vida cristã. Demonstram até uma devoção que me chama muita atenção. Essa semana mesmo fui lá, né? Tem que entregar um trabalho até para terminar o curso. Estava lá na biblioteca procurando um livro, daqui a pouco entrou um rapaz lá, no meio da tarde, com uma biblinha, né? Eu não o conheço, mas pelo jeito é um gerente, alguma coisa nesse sentido. Reuniu um grupo de funcionários, 5, 6, e fizeram ali 10 minutos de um ajuntamento, uma oração ali, devocional. Bom, aquilo me chamou a atenção. Orou por um, orou por outro, eu ali, né? Procurando livro e ouvindo, né? Então a gente faz no ônibus. Ele não está lá, mas está, né? Está ouvindo aí. Bom, amados, o povo judeu, ele também tem um pouco disso, que é interessante. O povo judeu, hoje, ele nem ora mais. Nem ora
ele reza, ele abre o livro, ele vê a reza do dia e ele reza a reza do dia. Ele vê a festa relacionada, ele vive, ele tem os horários, ele tem ali suas cerimônias, ele reconfigurou a vivência judaica ali para experimentar a fé. Mas alguns deles têm um comportamento zeloso, meticuloso, constante, exemplar. Aí surge uma pergunta que me deixa, como se diz, com a pulga atrás da orelha. Os crentes, cheios do Espírito Santo, os crentes que a todo fim de semana recebem um avivamento espiritual, de pular, como muitas igrejas fazem, nós não fazemos, apaga as luzes, e tem aquela efusão, aquele sentimentalismo, quando chega no próprio dia, está brigando com a esposa, está mantendo os mesmos problemas, está em confusão, está em contenda, está desanimado. E o povo, seja cristão ou até judeu, que não exalta esta vivência espiritual tão constante, alguns deles mantêm uma interessante constância espiritual. Então, essa contradição me traz alguns ensinos, da qual eu tento me aprofundar. Essa aparente contradição me diz que quando nós pensamos no que é a vida cristã, nós temos que pensar naquilo que são os atos que realmente fazem diferença na nossa vida. Atos. O Novo Testamento diz assim, que aqueles que se convertiam tinham atos de arrependimento. Então, termo usado umas 2, 3 vezes, atos de arrependimento. O que são atos? Atos é o seguinte, eu pego a Bíblia aqui e li e abri em Colossenses, e eu começo a ler. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Abri, eu li, orando sempre por vós. Nossa, então eu tenho que orar sempre. Abri espontaneamente aqui. Então eu tenho que orar sempre. E eu tenho que orar sempre pelos outros, pela igreja. Nossa, que lição maravilhosa em um versículo. E você fica pensando, nossa, eu tenho que orar sempre. Aqui Paulo está falando que ele dava graças a Deus porque ele estava orando sempre. Aí você fica pensando, nossa, Deus, me ajuda a orar sempre. Eu abri espontaneamente. Me ajuda a orar sempre. Eu preciso orar sempre. E agora, eu falo, Senhor, eu preciso orar sempre. Aí chega no mesmo dia, você ora. Aí você fala assim, agora eu tenho que orar tantas vezes por dia. Como que eu faço? Bom, tem aquele momento do dia ali que eu saio para almoçar, tem aquele momento do dia que eu chego em casa, tem aquele momento do dia que da noite eu vou me ajeitar. E agora você muda, você leu um versículo e você muda. Você fala assim, Senhor, me ajuda a orar sempre. Abri aqui. E naquela mesma semana você começa a praticar uma mudança. E agora está lá, orando sempre. Deu 1 mês, deu 2 meses, deu 3 meses, aquilo entrou na sua rotina. E aí você pode falar assim, eu sou um cristão que está orando sempre. O nome disso? Avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Então, é isso que me impressiona na palavra de Deus. Agora, nós renegamos a visitação do Espírito Santo de maneira alguma. Glória a Deus. São os sinais, é o poder, é a vida, é a ousadia. Mas lembremos de quantas vezes Deus fez milagres. São as conclusões. Abra a Bíblia.
Deus abriu o mar na frente do povo de Israel. Está certo que era um povo escravo, está certo que era um povo sofrido, mas não deu 20 dias, eles queriam voltar para o Egito porque não tinha carne. E 20 dias atrás o mar se abriu diante deles. Amados, milagre, unção, esses atos não geram. Eles até trazem um impulso inicial, mas eles não são o fator do avivamento. O fator do avivamento é eu abrir a minha Bíblia, é eu ler um versículo, é eu ouvir um culto como esse, ouvir uma pregação, ouvir um testemunho, ouvir uma repreensão, ouvir um aconselhamento, e eu incorporar isso na minha vida, e eu mudar, e eu nunca mais fazer aquilo da qual eu já fui uma vez repreendido. Essa estabilidade que me menciona, é esse o meu desafio. Eu vou confessar aos irmãos, e se deixar eu vou longe, viu, irmão? Não para por aqui, né? Eu vou confessar aos irmãos. Amados, o apóstolo Paulo, ele abordou muito bem como que se dá a divisão interna dentro de nós, o que ele chamou do conflito entre carne e espírito. Eu, por vezes, pensava assim: bom, a transformação é como nascer de novo. E é um nascer de novo. Só que o Maciel nasceu de novo. Só que o Maciel continua aqui. Foi profundamente marcado? Foi. Houve mudanças? Mas ele continua com seus profundos traços de caráter, de personalidade, daquilo que ele aprendeu, e ele precisa estar em constante aperfeiçoamento. A santificação, que muitas vezes nós aprendemos, e realmente é assim, a santificação que nós aprendemos, você tem que se vestir, você tem que falar, você não pode se usar tal coisa, não pode se pintar, isso tudo é santificação. Mas a santificação também é nós nos mantermos e nos limparmos e nos purificarmos na nossa estrutura espiritual, na nossa personalidade, no nosso caráter, esses aspectos de santificação profundos. Eu, antes de casar, tinha um grande problema de acordar cedo. Tinha que me fizesse. Não, um sono de manhã. Olha, eu posso nascer de novo. Desculpe o termo, mas é a impressão que eu tenho. Eu posso nascer de novo 10 vezes, mas o sono que eu tenho pela manhã, ele é tão convincente em me deixar amarrado naquela cama. Então, olha, o Espírito Santo tem que batalhar bem para me converter nesse sentido. A carne ali, irmão, é o sono da manhã. Você pode ter certeza, é um problema. Porém, a gente começou a não casar, né? Começa a vir dívida. Um pouco antes de casar, eu já consegui entrar um pouco mais cedo no serviço. De vez em quando eu encontrava a Lohane no trem. De vez em quando, né? Muitas vezes não, de vez em quando eu encontrava. Mas, aquela necessidade me motivou. Aí casei, né? Casamos e tal. Aí a mulher tem que horário. A mulher acorda mais cedo que eu. Aí ela dá o primeiro, né? Primeira fala generosa. Eu meio assim, né? Uma pancada no meu sono, ou seja, a voz do Espírito Santo, né? A voz da minha esposa, mais forte do que o meu sono. Quando ela dá a segunda, eu não levanto, eu sento, né? O nem sabe fazer, né? Eu sento, fico ali na cama, sentado na cama, né? O Lorene já acendeu a luz, eu fico ali tentando acordar, aí eu pego o celular para tentar. Aí em 5 minutos eu levanto, né? Aí já é o tempo. Tomar banho, sair correndo. Quando eu tomei banho, estou 50%. Aí corre tudo. Quando eu entro no carro para ir embora, estou 70% acordado. Aí começou o dia. Mas agora está uma beleza. Vai 4 anos de casado, 4 anos eu levanto cedo. Porém, a minha esposa ela fica de férias. E quando ela fica de férias, é um grande problema.
eu faço um acordo, você pode entrar de fé, mas você tem que me acordar. Aí funciona o primeiro e o segundo dia, depois ela fala assim, é muita folga, você tem que acordar. E aí o meu velho Maciel, naquele um mês de férias, ele se revela novamente. E eu não consigo levantar. E dá 6 horas, dá 7 horas, dá 8 horas. E o despertador está lá. Até que chega o momento que eu tenho que levantar. E às vezes eu trabalho de casa, porque é muito tarde. Então, na verdade, eu não mudei. Na verdade, eu ainda estou lá. Mas eu dou graças a Deus, porque eu entendi que é necessário, mas eu não consigo. É o que o apóstolo Paulo fala, a minha mente quer servir a Deus, mas os meus membros, eles se corrompem. Amados, você quer uma mudança sincera e verdadeira? Faça propósitos com o Senhor, práticos. Você fala assim, eu não vou mais reclamar. Oh, que avivamento bonito. Não vou mais reclamar. Esse dia, o Diácono João falou, se não me engano, né? Falou que lá em Olimpíadas fizeram um negócio lá que quando reclamasse tinha que dar R$1 para a igreja. Eu tenho irmão devendo até hoje. É um desafio prático. Treina a sua mente com a mudança. Coloca uma coisa diferente. Isso, amado, se chama avivamento, mudança. Você pode ter certeza, você vai ser um marido melhor, um crente melhor, um servo melhor. Você vai estar na presença de Deus, Deus vai se agradar de você. E assim, amado, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te usar, Ele vai te dar a presença dEle, porque você está se esforçando em servir ao Senhor. Então, minha mente fica se apegando nisso. De vez em quando, a gente dá uma esfriada. Aí tem aquele culto maravilhoso, a gente chora, a presença de Deus, oh, Deus, obrigado, estava precisando, né? Glória a Deus! E sai revigorado, sai chorando, oh, muito obrigado, Senhor. Mas aí quando eu volto para minha casa, eu coloquei na minha mente que a mudança verdadeira eu faço ali. Quando eu faço uma lista dos desafios que eu tenho que fazer, quando eu enfrento um a um, e quando Deus olha para mim, Ele fala assim, esse é o meu servo. Glória a Deus. Esse é digno de um elogio que alguns homens bíblicos receberam. Servo irrepreensível. Isso que benção. A gente começa a ler ali no começo dos evangelhos. Ana, irrepreensível. Natanael, irrepreensível. Já pensou nisso? Maciel, irrepreensível. A minha esposa olha para mim e fala, quer dizer, Deus olha para você, irrepreensível. Eu só tenho um nome para isso, avivamento. Que Deus abençoe a nossa vida. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, notifica, aviva. No meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus abençoe a igreja. Uma alegria muito grande estar com os irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia.